Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Estamos vivendo o tempo do Natal. E hoje, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal de Jesus, a igreja celebra a festa de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Santo Estevão foi um dos escolhidos entre 7 homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7. Com o número dos como assim o número dos cristãos aumentava muito, algumas viúvas começaram a ficar sem assistência por parte dos apóstolos, que tinham que se dedicar à pregação da palavra. Por isso, inspirados por Deus, decidiram escolher diáconos, ou seja, servidores, para prestar estes serviços assistenciais a necessitados. Estevão foi um desses escolhidos, como vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele conta que Estevão e os outros diáconos eram homens de credibilidade, cheios do Espírito de Deus, cheios de fé e de sabedoria. O livro fala especialmente de Santo Estevão como homem cheio de fé e do Espírito Santo e que toda a multidão dava um excelente testemunho dele. Os apóstolos, então, rezaram a Deus e depois impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos para o serviço do diaconato, entre eles Estevão. O serviço do diaconato no começo da igreja compreendia especialmente a distribuição dos alimentos e de todo tipo de ajuda aos necessitados. Santo Estevão, contudo, além de prestar o serviço do diaconato, ele destacava-se também na pregação da palavra, coisa que não era atribuição direta dos diáconos, mas que lhe era permitido. Também nós vemos que o livro dos Atos diz que muitos homens procuravam Estevão para discutir com ele, mas não conseguiam vencê-lo nos argumentos por causa da sabedoria e o poder do Espírito Santo com que ele falava. Além de prestar toda assistência aos necessitados da igreja, como diácono, e de pregar e defender a palavra de Deus com sabedoria e poder, Santo Estevão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos capítulo 6, versículo 8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estevão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estevão incomodou os líderes judeus de Jerusalém. Por causa do grande número de conversões provocadas pela pregação de Santo Estevão, as autoridades judaicas pertencentes ao Sinédrio mandaram prender Santo Estevão. No Sinédrio, ele foi julgado. Lá, diante de todas as autoridades e de Saulo, que depois se tornou Paulo, o fariseu, ele fez um discurso iluminado. Estevão repassou toda a história hebraica de Abraão até Salomão e provou que não blasfemava contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. Teria convencido e sairia livre, mas não seguiu avante com o seu... Ele não saiu livre por quê? Porque ele seguiu com o seu discurso. E aí ele começou a pregar a palavra de Jesus. Por isso, sem razão, condenaram Estevão à morte por blasfêmia. Santo Estevão manteve-se firme na defesa da fé diante de todos. Por isso, ele foi levado a uma rua de Jerusalém e lá ele foi apedrejado até a morte. O jovem Saulo ficou com as roupas de Santo Estevão. Antes de morrer, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o matavam porque não sabiam o que estavam fazendo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro cristão a entregar sua vida por causa de Jesus Cristo. O testemunho de Santo Estevão certamente impressionou Saulo, o futuro São Paulo. Por toda a força de sua história e de seu testemunho, Santo Estevão passou a ser cultuado desde o início da igreja. No ano de 415, seus restos mortais foram encontrados para grande comoção por parte dos fiéis. A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para marcar o fato de ele ter sido o primeiro mártir da igreja. Santo Estevão, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.